Bom, então agora vamos abrir, né, para as perguntas. Eu vou levar o microfone para cada um de vocês, que acho que fica mais fácil. E aí a Isabel e a Iris vão se revezando, tá bom? Gente, deixa eu fazer um relato rápido aqui, porque eu fui parecerista do primeiro. Tá? Parecerista tem um monte de coisa, um monte de editais por aí. Então, eu queria colocar duas coisas. Primeiro, só um determinado cuidado, porque eu já fui parecerista em outros estados, nessa mesma história de não ser do estado e não ter torcida. Só que tem muita coisa que você recebe que você não conhece. Tá? Então, é bom isso ter um pouco de cuidado, de ter critérios de quem pode. Outra coisa, eu não sei se legalmente a prefeitura pode contratar alguém de fora para ser parecerista, mas isso é um detalhe. O que acontece muito, essa coisa do manifesto é legal, porque ela dá um norte à banca para a escolha. O que acontece na banca? No meu ano lá, foram 2 escolhidos e acho que 5 escolhido pela prefeitura. 1 é convidado da prefeitura e 4 são da secretaria. Então, na hora que tem algum tipo de debate, seja ele qual for, a voz do presidente é muito forte. E ele, geralmente, é da prefeitura. Então, tem todo aquele... Tinha, não sei hoje, não sei se mudou isso, mas tinha toda aquela vou chamar de cultura, que já vem das escolhas de casa de cultura, da banca, entendeu? Eu conheço fulano, eu conheço cicrano, isso é um fato. O outro fato que eu acho que devia ser pensado aqui é assim, São Paulo, a cidade de São Paulo, ela é composta pela região metropolitana de São Paulo. Então, tem muita gente que é da região metropolitana que se inscreve. Vamos dizer assim, eu moro em Diadema. Quando chega lá, a gente é obrigado, pela lei, a dizer, ele não mora em São Paulo. Tá? Isso é complicado, e a pessoa é retirada do processo. Isso é um fato. Não aconteceu um caso conosco, mas não era aqui da região metropolitana. Ele era um pouco mais distante, foi descoberto e foi desqualificado. Mas é legal que isso conste, que a região metropolitana de São Paulo ela tem que participar, porque ela faz parte de São Paulo. Tá? Então, fica esse toque aí para a galera que vai participar. Eu gostaria que... Biritiba é região metropolitana, Mogi é região metropolitana. Não, eu acho... Aí tem que ver qual é a MRSP. Diadema, São Bernardo, não sei o que, ABC, Osasco, essa região aqui, Carapicuíba. Aí eu não sei se abre até Suzano, eu não sei. Aí tem que ver. Mas a maioria das pessoas, músicos, moram aqui, não moram necessariamente em São Paulo. E ela não poderia participar, ou participa, porque você termina tendo que fraudar documento que mora em ABC. A gente sabe, isso aí vamos ser verdadeiro que isso acontece. A gente sabe todo mundo, a gente sabe quem é quem. E é muito constrangedor a gente ter que, na hora, alguém descobrir isso, dizer na nossa cara, e a gente ter que cortar uma pessoa que a gente sabe que faz parte do movimento. Então, eu gostaria de deixar esse toque, que num próximo manifesto ou qualquer coisa, deixasse muito claro que a região metropolitana ela faz parte de São Paulo. Como tudo, vale para a CET, vale para a saúde, vale para tudo, é a região metropolitana. Por que não vale para o forró? Por que não vale para a cultura, vamos botar assim? Eu duvido que em São Paulo, o teatro de São Paulo seja todo mundo de São Paulo. Não conheço, mas duvido muito. Era isso. Vocês querem comentar alguma coisa? A gente fez esse manifesto, a gente fez três manifestos nesse ano. 3. Em fevereiro, dando instruções, né, a respeito já da questão da seleção, que houvesse, no mínimo, um projeto por cada matriz do forró selecionado, e não só focado numa única matriz. Essa lei é principalmente de fomento, e, inicialmente, os projetos estavam todos de difusão. Basicamente, a maior parte dos projetos eram de difusão, não tinha nenhum projeto
formação para os forrozeiros, e tinha projetos selecionados, né, tinha projetos inscritos para a formação. Porque a difusão ela pode acontecer por diversos outros programas da prefeitura. Amanhã nós vamos conversar mais sobre isso, né? Então, tem vários outros recursos da prefeitura em que ela pode estar contratando o forró e deve. Então, a gente tem que entender isso. E usar a nossa lei de fomento para fazer com que, cada vez mais, a comunidade tenha autonomia e ganhe mais formação e mais visibilidade nas suas diversas formas de fazer essa cultura, para que a gente fique mais plural e acesse vários setores da sociedade. E não só o ponto de cultura, ou a praça, ou a casa de cultura, mas é isso. Então, a gente precisa... Foram 3 manifestos, e o último tem a ver muito com a questão do congelamento. Então, Marcos, a gente falou mais cedo sobre o canal de ouvidoria, porque tem algumas situações em que, por exemplo, todos esses manifestos, nós não tivemos nenhum retorno. Aí o 3º edital ficou pior. O 4º edital também. Então, se a gente não tem diálogo, e essa lei tem a ver com o patrimônio material, então existe um embate aí, um impasse. E a gente precisa resolver esse impasse. Porque, se essa lei foi construída com o movimento, o orçamento dela existe pelo movimento, é um movimento de detentores de patrimônio material, quando uma gestão pública não escuta esse patrimônio, ela está desrespeitando, né? Então, a gente precisa trabalhar essas questões aí da ouvidoria, porque isso é uma forma de depredação. Porque muita gente fica incrédulo, desanimado, se sentindo humilhado com várias situações que acontecem ali. Porque a gente nem... Tem outras situações também, por exemplo, de atraso de pagamentos, né? Existe um contrato, existe um prazo, e aquele prazo é desrespeitado, e o prazo se estende a infinito. Então, como aconteceu com outro processo também dos forrozeiros. Enfim, a gente tem muita coisa para conversar, mas a gente só consegue mudar essa realidade a partir da participação. Se não houver uma participação, aí fica aquela coisa de deixa para lá, e aí a gente perde o recurso. Acho que muita gente produziu muita coisa boa aqui com esses editais do forró. E foram os primeiros a dar espaço e possibilidade, porque era um edital específico, e por aí conseguiu dar maior chance para que os projetos de vocês fossem contemplados com recursos. Tá, eu vou só comentar sobre o que o Isídio falou, sobre o edital ser aberto para Grande São Paulo. Esse orçamento, o fomento, ele é aberto para o município de São Paulo. Logo, São Caetano do Sul, São Bernardo, Mogi, não faz parte do município. Então, eu acredito que, por isso, como todos os outros editais municipais não abrem, o orçamento precisa ser usado dentro do município para detentores dentro do município. Tecnicamente, a gente não pode expandir. Tá bom? Eu vou passar para a próxima. Oi. Já é noite, né? Oi. Licença para chegar, licença aos mestres, às mestras, licença aos meus mais velhos e às minhas mais velhas, licença para a banca, para todo mundo que está aqui, aos donos da casa. Eu sou Jéssica Maria, sou uma cacetada de coisa, como todo bom artista autônomo aí. Sou professora de dança, artista da dança, também trabalho com produção cultural, construo, junto com a minha sócia Mari Queiroz, a Casa das Fro. E aí eu tenho, acho que 2 perguntas, dá para... Assim,
bem, talvez de alguém que está começando agora mesmo, né, de iniciantes, que é entender como que a gente vai fazendo esses ajustes nas leis e nos editais, né? Então, por exemplo, tem alguns outros editais, tem algumas outras modalidades em que a gente vê alguns direcionamentos não só para as cotas raciais, enfim, mas também, por exemplo, para pessoas trans, para editais que têm algumas atenções para solo, por exemplo, ou alguns editais que vão ter uma pontuação diferenciada por macro-região, né, dentro da cidade. Então, se você mora na Brasilândia ou se você mora no Morumbi, isso faz diferença, e a gente sabe o quanto isso faz diferença em acesso, em viabilização e tudo mais. E aí entender como que esses ajustes são feitos, se eles podem ser feitos, se existe um prazo específico para isso, né, para que a gente consiga se articular melhor também, para que a gente consiga se articular de uma maneira mais eficiente, até nessa questão que Iris falou sobre a gente ir revezando também, né? Então, se de repente eu já me preparo assim, tem editais, e é claro que é tudo muito variado. Então, o momento em que os editais são, mas, às vezes, a gente consegue se organizar, tipo, mais ou menos maio, mais ou menos agosto, isso acontece, então, 3 meses antes consigo, né, adiantar as coisas e tal. Isso é uma pergunta, como que isso se articula. E uma outra questão é o quanto a gente, no mundo ideal, porque isso também exige uma articulação de pessoas e tudo mais, uma disponibilidade, mas o quanto o fórum consegue agir, influenciar, enfim, contribuir, estar presente em outros editais, para que a gente consiga dialogar com isso também das outras regiões, né? Então, a gente não consegue abrir o fomento por ele ser municipal, mas a gente tem outros editais que são estaduais, por exemplo, né? E que vão abranger outros territórios. E aí, como que a gente consegue agir nesses outros processos, nesses outros editais, nesses outros territórios, né? Então, qual a articulação que eu posso fazer junto com, sei lá, quem escreve um PROAC, se isso é possível, né? Mais uma vez, no mundo ideal, porque às vezes a gente não dá conta de falar com, né, a mãe no telefone no final de semana, mas está querendo mudar o, né? Mas são essas duas questões. Obrigada. Bom, ótimas perguntas, Jéssica. Gratidão pelas perguntas, foi fantástico. O Estado ele abre essa possibilidade de diálogo em reuniões, que ele abre o chamamento para essas reuniões. Inclusive, está aberto agora. A gente tem se comunicado mais facilmente via WhatsApp. E aí eu faço uma pergunta aqui para a comunidade, se e-mail, WhatsApp, de que forma a gente pode se comunicar melhor. Porque a gente tem também disponibilizado muita coisa via site, né? Mas aí a gente precisa que acesse o site. Então, assim, de que forma a gente pode distribuir melhor essa comunicação? O Estado ele se comunica via e-mail para esses chamamentos. E nós temos, agora, inclusive, vai ter uma reunião sobre o patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial, sobre dança, sobre... Então, assim, a gente pode entrar em diversas conversas, porque o forró é música, o forró é dança, o forró é culturas populares, e o forró é patrimônio imaterial. Mas é isso, a gente vai precisar... E todo mundo se apropriar dessas informações, de entender esses processos, aí a gente pode revezar. Que nem agora... Evandro, entra lá na discussão da dança, vamos lá, leva as demandas, né, para que o forró esteja nesse contexto. E eu falo Evandro porque, por exemplo, o Evandro, Iris, eles já estão participando disso há mais tempo. Então, fica mais fácil de chegar e já está com tudo, né, amadurecido ali e discutir, levar essa conversa para lá. No município, a coisa está um pouco mais difícil, por causa da atual gestão. Lembre, o fórum é apartidário, é superpartidário, ele só pensa na causa. Fórum. O ideal é que sempre faça dessa forma, porque, senão, a gente depois fica sendo rotulado
e aí criam desculpas, né, para nos barrar em diversas situações. Então, é ideal que a gente esteja sempre numa posição da causa. A gente vai trabalhar pela causa, e não uma situação partidária. No caso da lei do forró, a lei foi sancionada, mas ela não está regulamentada. Então, o executivo em questão pode fazer o edital da cabeça dele. Então, a gente precisa desse processo de fazer a regulamentação do forró, da lei do forró. Aí, a partir daí, os editais passam a ser mais estruturados da forma como a gente gostaria que fosse. A gente tentou fazer isso, já trabalhar essa regulamentação no próprio texto da lei. Quando foi feita a PL, o projeto-lei, tinha lá 30 artigos. Aí o prefeito sancionou a lei, excluindo 80% dos artigos. Claro, porque enfim, a gente agora precisa esperar, porque, de novo, né, a gente está falando aqui pensar de uma forma estratégica. Né? Adianta a gente regulamentar a lei com o que está agora, com a gestão que está agora? Não. A gente precisa esperar. Porque não vai ser da forma como a gente gostaria. Né? Porque, apesar de ser o movimento que criou, nós é que temos que dizer para a gestão pública como é que precisa ser aquilo. Né? Não pode, a gente tem que ser propositivo. Não é falar, olha, não queremos assim. Tá, mas e como vocês querem? Então, por isso, essas conversas, esses encontros, essas reuniões são necessárias. Aí a gente debate entre a gente, define, e aí leva a proposta, já a resposta com a proposta como tem que ser. Aí funciona. Mas, ainda assim, precisamos ter a compreensão do momento certo de fazer isso. Né? Então, por isso, a gente tem que esperar um pouquinho. O primeiro questionamento é para o prêmio. Né? Qual foram os critérios que foi sugerido para o prêmio? Né? Porque lá na Paraíba a gente também tem tido essas dificuldades. E nesse caso, melhorou. Tua voz é ruim, essa aqui está ótima. Então, nesse caso, às vezes o prêmio ajuda muito, mas pelo contingente, né, e a quantidade de necessidade que tem dos artistas, às vezes o prêmio é pequeno e com tempo. E acontece lá na Paraíba. Por exemplo, nós temos uma lei também que contempla os mestres. Quando foi criada, foi para 30 pessoas. Imagina. Hoje a gente está brigando para ampliar, né, esse quantitativo, para que todo ano tenha um percentual que aumente. Porque quando a gente restringe valor, por exemplo, aí termina, daqui a um prazo, aquilo não está valendo mais nada. É a mesma coisa, são os percentuais de quem fica, de quem entra, de quem sai. Hoje só entra lá quando morre um. É triste isso, né? Então, eu estou colocando aqui em comparação, e a pergunta é como foi feitos os critérios para o prêmio. Se é municipal, se é estadual, a quem abrange, como é feita a avaliação. Isso é uma pergunta que vocês vão me responder. A outra, eu estou comentando aqui a respeito da nossa amiga ali que falou, qual seria o mecanismo para que a gente pudesse ter acesso aos editais? Lá a gente está questionando isso, né? Então, lá tem pessoas da sociedade civil dentro do Conselho. A gente brigou muito, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal tem que ter pessoas da sociedade civil para fazer a avaliação. E agora, com a Lei Paulo Gustavo, foi contratado pessoas de fora para evitar. Por exemplo, eu tenho meu projeto lá, eu vou indicar 2 pessoas. Lógico, eu não vou indicar 2 pessoas que não conheço o trabalho dele. Mas isso deixa uma suspeita. Né? Eu indiquei quem?
Será que essa pessoa não pega meu projeto e não vai me contemplar e deixar o outro de fora? Então, eu ainda acho que a melhor forma, né, de fazer avaliação de projeto é com pessoas de fora, que não conhecem. Mas a gente precisa exigir que seja a pessoa que tenha capacitação, que entenda do que é o processo de registro de patrimônio, das ações, que aí a pessoa tem condição de avaliar. Imagine se eu boto para avaliar um projeto de mestre, um turismólogo, entende? Se eu boto um técnico que nunca passou nem sequer por um projeto, pela vivência em um território, conhecer um mestre, conhecer um projeto, o que é forró, o que é música, o que é dança. Então, isso também tem muito a ver na escolha, né, que vão ter essas pessoas para fazer análise. E a gente brigou muito isso lá na Paraíba. Porque estava sendo, assim, a gente estava vendo que tinha, como ela acabou de ver, a aberração de um dar 80, nota 8 e outro dar nota 2. Isso é uma aberração, a gente está vendo que não tem nenhum critério de avaliação. Então, é preciso realmente a gente ficar atento, né, para saber e chegar no conselho. Tem que ter um conselho, não tem jeito. Então, a sociedade civil tem que chegar lá na prefeitura, no Estado, e dizer a sociedade civil quer participar do conselho. Porque é a comissão do conselho que vai avaliar os projetos. Ou tem que ser comissão isenta. Isso a gente tem lutado para ver se a gente consegue isso. Essa questão que a gente está comentando aqui, eu estou observando, aqui está avançando muito o trabalho, mas realmente dentro do município, né? A questão que Zídio colocou ali é muito séria. Tem que agora mapear o que é o município. Contempla quem? Para poder a gente, vamos pensar assim, nós somos o Conselho Fiscal. Está na sociedade civil aqui fora, mas a gente tem que saber, né? Tem que fiscalizar. Quem pode participar, ter segurança. Porque lá na Paraíba a gente atende, o município atende a grande João Pessoa. Não é só João Pessoa. Então, tem Cabedelo, Conde, Santa Rita. Então, tem uma infinidade que está agregado ao município, e eles têm que respeitar. E a gente fica policiando para ver se aquilo ali foi excluído ou não. Então, a sociedade civil também tem esse papel de fiscalizador. E, antes de tudo, quando abrir o edital, saber quais são os municípios que foram contemplados. Ou se está centrado só naquele município, porque sempre tem municípios agregados, né, que é considerado o Grande São Paulo, a Grande João Pessoa, o Grande Recife. Então, isso tem que começar a ser discutido mesmo, para poder, como a nossa amiga ali falou, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode proceder para mudar esse comportamento? Acho que é importante que a gente comece a refletir, quando a gente começa a querer se empoderar e tentar realmente segurar mesmo a bandeira para não deixar que o que estão fazendo agora, né, tirando os direitos dos outros e focando no que eles querem, que é ruim para nós, quando a gente não está dentro do processo para saber dar uma resposta. E a gente tem que pressionar. É o que a gente tem que fazer. Infelizmente, é essa consciência que nós artistas, que nós produtores, que pessoas que trabalham, tem que fazer. Não tem outra saída. É estar presente, junto, segurando na mão do outro, porque é assim que garante a cadeia estar sustentável. Então, Jefferson, mas eu só respondendo aqui a questão do prêmio para a Joana. Joana, o prêmio que você cita lá na Paraíba é um prêmio do Executivo. É um edital do Executivo. E aí envolve recursos. No caso daqui, nós temos um prêmio que é do Legislativo. Então, ali não tem, o Legislativo não administra recursos. É só o reconhecimento, é a publicação no Diário Oficial. Nós temos na Assembleia Legislativa de São Paulo uma PL que está
em processo ainda, que é a Lei dos Mestres, que é essa outra lei que você falou. Mas ela está tramitando na Assembleia Legislativa. Quando for sancionada, aí a gente vai ter essa questão dos mestres recebendo um recurso vitalício para poder ensinar transmitir a sua cultura. Então, são duas coisas diferentes. A que você está citando e a que tem aqui. Amanhã nós vamos ter 3 mesas, e tudo isso que você ponderou depois vai ser discutido bastante amanhã, né, que são os conselhos. A cidade de São Paulo, por incrível que pareça, não tem um conselho de cultura. Está parado. Então, amanhã nós vamos trabalhar muito esse assunto, né, que tem uma mesa específica para conselhos, comitês, e aí vai ter pessoas aqui de mais de 20 anos trabalhando só esse assunto. Então, e agora nós temos na Assembleia, na Câmara, em São Paulo, uma proposta, né, de atualização do Conselho de São Paulo para ele existir e funcionar. E lá a gente conseguiu colocar uma cadeira do forró nesse processo. Então, assim, amanhã vai ser top nesse sentido, tá bom? Sou eu. Boa noite. Participar um pouquinho aqui. Quero parabenizar a Isabel aí pela explanação das ações, viu, Bel? Que às vezes a gente fica meio distante e não acompanha tão ao pé da letra o que já foi feito nesse período. E olha que desde o primeiro fórum até esse nós tivemos no meio aí uma pandemia que tivemos que reaprender, que aprender a viver de outra forma, de trabalhar, e mesmo assim você se manteve aí à frente, ativa e atuante. E a Iris também foi muito clara, inclusive na orientação quanto ao parecerista, que eu achei interessante, que dona Joana reforçou muito bem aqui. Na minha opinião, o parecerista tem que ser muito bem selecionado, porque o líder de um determinado grupo ele não pode atuar como parecerista. Eu não sou líder de nenhum movimento, mas pelo fato da gente ter um projeto de rádio e tem artistas mais próximos e outros que não, mas tem um respeito por todos e todas, mas nem sempre se age dessa forma. Quase sempre o parecerista, quando ele lidera um movimento, fatalmente ele vai puxar a sardinha para o lado, ele não vai ser tão profissional à altura. Nós tivemos um exemplo claro aí num julgamento mesmo de um projeto de Casa de Fatel, que teve uma votação positiva com uma maioria e um ou dois dos cidadãos que lá estavam votou com essa diferença citada aqui pela Iris. Então, é muito importante ser analisado quem vai julgar, porque eu acho que é o ponto mais, na minha opinião, na noite de hoje, tanto que eu estou voltando nesse mesmo ponto que dona Joana colocou agora, que eu acho que a gente precisa se pensar muito, porque, às vezes, quem vai julgar talvez ou não tenha conhecimento, pode acontecer, mas, diante dessa proporção de diferença, sem dúvida, é justamente o julgamento que não é feito com o profissionalismo que se necessita, que vai para o lado pessoal. Então, que isso fique bem claro. Uma outra colocação que não tem muito a ver com o nosso movimento do fórum e, ao mesmo tempo, tem, nós vimos aí no São João a disparidade nas contratações. Eu estava, inclusive, em Vitória da Conquista, vi acontecer, inclusive, na minha região, tivemos aquela polêmica toda dos artistas de pé de serra, que temos uma minoria que é consagrada nacionalmente há 20, 30 anos ou mais, e que vão ter sempre a diferença de cachês, isso vai continuar para sempre. Porém, quando se trata dos menos destacados, como é o nosso caso, não vai ter essa mesma oportunidade, não vai ter, e os que estão nessa minoria não vão também pensar naqueles que não têm, não vão fazer nada em prol desse movimento, cada um por si. Então, daí essa junção, esse conjunto, esse que nós fazemos hoje, que eu acho que é a coletividade, é justamente para uma preocupação também de uns para com os outros. Eu estou aqui com o Theo dos Oito Baixos, que é um artista que
faz a alegria de São Paulo, um forró autêntico, que para muitos, muito ao contrário, está nos movimentos muito bem vivos aqui em São Paulo. Hoje temos ouvido de artistas do Nordeste que São Paulo é um dia que todo dia nós temos forró em espaços pequenos ou grandes que tem a oportunidade de se trabalhar. Agora, dizer que esses que lá estão, quando tem qualquer situação, a gente se comove, se lamenta, mas não pensa no coletivo. A partir da hora que, se a gente precisar, eu digo porque sou radialista e já tive a oportunidade de avaliar tudo isso, que o artista ele quer o bem dele, mas ele não pensa no conjunto, no menor, que, no caso, busca esse espaço. Então, hoje, esse fórum, como ele se trata de forró raiz, em linha de frente, que é o que nós representamos, a gente carece dessa reflexão e de mais união, e que cada dia mais a gente pense nesse sentido, mas não pensemos que um líder de um grupo, já volta a bater naquela tecla do meu comentário de mais cedo, ele vai preocupar com o outro. Então, essa é a minha posição. Peço até desculpa por me expor dessa forma, talvez não tenha muito a ver com o foco, mas vem aí novos São João, vem aí novos eventos, vem aí, e que a gente pense que os artistas que não estão em grande mídia, colocados no palco, com um grupo que ele vai fazer tanto quanto ou melhor do que qualquer um outro que a gente vê aí em destaque nacional. Muito obrigado. Acho importante isso que você colocou no São João, dos artistas que não estão na grande mídia serem incluídos, e acho importante a gente pensar em incluir também todas as matrizes do forró, e não só a música no São João. Porque muitas vezes os músicos chamam, falam, leva seus alunos lá para o show, ou os produtores, leva lá seus alunos na casa de dança, querem que a gente leve público, né? Mas, na hora da contratação do São João, não pensa que a gente pode dar uma aula de forró-dança, que pode levar dançarino para dançar, que a gente pode levar essa matriz também, e que forró é música, dança, mas também é culinária, é literatura, né, artes plásticas. Então, tem muitas matrizes aí para a gente se juntar e fazer um São João mais rico. Eu quero só dar um informe aqui rapidamente, aproveitando aí o que a Isabel colocou e a Iris, sobre a valorização do nosso forró e sobre a lei do forró, né? Os editais que estão aí. Então, assim, amanhã a gente vai ter aqui o dia 25 do nosso fórum, importantíssimo. E eu estou sugerindo que, na quinta-feira, dia 26, vai estar acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo a audiência pública sobre o orçamento da cultura para 2024. É o momento, então, de estarmos lá reivindicando dinheiro para o edital do forró, reivindicando dinheiro para o centro de referência, né? Então, a minha sugestão é essa. Amanhã a gente encerra um fórum do forró, que agora é patrimônio. Então, importantíssimo, no outro dia, estarmos na Câmara Municipal, o Fórum do Forró Patrimônio, exigindo atenção com os editais da nossa lei do forró. Fica aqui o convite para todo mundo. Gente, eu acho que eu tomei suco de papagaio hoje, eu estou doido para falar. Vamos lá. Eu já fui gestor em São Bernardo, só para te dar um toque aqui. E nós, quando estávamos em São Bernardo, que a gente começou a fazer alguns editais, tinha esse problema. Porque o ABC é muito junto, assim como São Paulo é muito junto. Se você cair em Americanópolis, se tropeçar em Americanópolis, você cai em Diadema. Tá? E São Bernardo, São Caetano, as 7 cidades do ABC. Então, juridicamente, o jurídico achou meios que todos podiam participar. Então, existe um conselho de prefeitos da região da Grande São Paulo que eu acho que a gente pode tentar cercar de alguma forma e achar uma forma para que a gente possa inserir essas pessoas. Isso é um fato. Eu ia falar essa outra coisa, só reforçar que a Iris falou,
Eu sou totalmente contra a política de edital, tá? Que a gente termina disputando aqui entre a gente no tapa, e, no final, rola sacanagem, aquelas coisas. Então, talvez a gente buscar uma política pública que a gente possa, nas casas de cultura, ter projetos que envolvam o maior número de linguagens. Entendeu? Que a gente possa circular isso. Aqui nós temos Pedro. Eu acho que Pedro nunca fez alguma coisa em casa de cultura aqui de São Paulo. E é um puta artista. Eu estou falando dele. A gente tem o audiovisual. A gente tem o teatro. Musicais. Está aí musical do forró rolando. Nós temos que participar desses movimentos. A gente está fazendo política aqui. A gente está discutindo política. Tá? Então, era isso que eu acho que a gente tinha que se mobilizar. Em relação a isso, a gente se mexer e ocupar o máximo de espaço possível. O nome disso chama-se transversalidade. Nós temos que sair correndo também para outras linguagens, não só da cultura, mas também da medicina, do esporte, do idoso. Eu conversei com alguém hoje, porque eu sou captador. Quem não conhece, eu não produzo nada. Tá? Mais ou menos. E existe um monte de outras leis de incentivo que o forró não ocupa. Lei do idoso, lei do infância e adolescência, PRONAS, que é o Programa Nacional de Assistência Social, PRONON, que é o Programa Nacional de Oncologia. Isso sobra dinheiro em empresa, porque não tem projeto. Eu estou falando isso porque eu faço isso todo dia. Tá? Só que a gente tem que se adaptar à norma deles, que não é Rouanet. Então, a gente precisa abrir um pouco a cabeça, fazer essa transversalidade, fugir dessa política de edital. É legal, fomento, tudo mais, mas a gente tem que criar política pública. E quero deixar aqui muito claro que eu vejo todo dia, e posso dizer isso de camarote, goste quem gostar. Eu pego programas que recebo das casas de cultura. Se a gente pegar, pessoal, num ano, quem é contratado, não tem mais de 10. São sempre os mesmos, dos mesmos. E não abre para outros. E isso também tem que ser batido, queiramos ou não. Isso é maravilhoso o que você trouxe, Isídio, mas, então, a gente precisa... Esses primeiros anos, né, o fato de ter existido a Lei do Forró, o fato da comunidade começar a participar desse processo, porque é através dos editais que a gestão pública mais faz esse tipo de coisa. Detalhe, através da lei e dos editais, a gestão pública, fora os pareceristas, né? Vamos tirar a questão dos pareceristas. Vocês é que definem o que querem fazer, e não o contrário. Esses outros programas das cidades, das prefeituras, eles escolhem o que querem nesses espaços. Se você não manda um projeto como eles querem que você execute, ele não vai contratar. Já nos editais, eles não podem fazer isso. Então, tudo tem prós e contras, e, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender em algum lugar, de alguma forma. Então, o ter a lei do forró e esses editais ajudou a esse processo a começar a acontecer. Esse curso que aconteceu no IFAM ajudou com que muita gente aqui se conectasse e pensasse coisas diferentes para fazer. Você pode ter certeza que, a partir do ano que vem, vai ter muita coisa boa aparecendo aí, aqui. Mas é isso, a gente está caminhando. A gente está caminhando aprendendo os processos, aprendendo os acessos, como discutir esses acessos, né? E fazendo a rede. Então, o mapeamento é imprescindível, e a gente está começando a fazê-lo de alguma forma, de forma estratégica, porque a gente ainda não tem esse dinheiro para fazer, mas... Agora, por exemplo, na inscrição do Prêmio Anastácia, começou a aparecer gente que a gente nunca tinha ouvido falar. E é o que vai acontecer. Que todo mundo que a gente já conhece se inscreva e seja mapeado, mas que isso se amplie. E que cada um que conheça um mestre, e que não vai conseguir o mestre sozinho, ele não vai conseguir se inscrever.
Mas o Prêmio Anastácia, se tiver um mestre lá, porque a forma como ele foi criado é para premiar trajetórias. A trajetória de um mestre, ele é multimatriz, ele é transversal. Então, por isso que, por mais alguém que se inscreva e tenha um projeto artístico, carreira fenomenal, só que as prerrogativas desse prêmio é para trajetória, fomento. Então, se tiver um mestre lá, tipo o que aconteceu esse ano foi o Castanheiro, com certeza esse mestre vai ser contemplado com o máximo. Mas todos vão ser reconhecidos e vão estar lá mapeados. Então, a gente precisa tudo isso de uma forma estratégica. Então, o edital ele não é a melhor forma de política pública, com certeza não, mas foi a primeira possível de começar. E agora a gente começa a aprender a lidar com isso e participar de vários. Agora, é muito legal, eu recebo, olha, Isabel, você viu isso aqui que está aberto? Vejo que está todo mundo compartilhando dentro dos grupos. Olha, gente, está aberto tal coisa. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E antes isso não existia. Então, tudo é um processo. Pessoal, a gente tem só mais 20 minutos. Vou passar para o Evandro, aí tem mais 3 pessoas inscritas, tá bom? Beleza, galera? Eu estava pensando, Bel, eu não sei se já tem isso aí no fórum, mas era legal ter um GT de comunicação ativo. E moleque. E moleca. Eu não sei vocês, mas eu estou com 51, dia 6 de novembro, agora eu faço 52. A barba já está branca, os interesses já não são tão... Eu já não saio tanto depois da meia-noite, etc, etc. Para quem viveu no forró 25 anos virando a noite, é outro rolê. As coisas mudam. Então, eu acho que está precisando de sangue novo, literalmente. Não estou, pelo amor de Deus, não estou aqui falando mal de mim, nem de você, que já passaram disso, muito pelo contrário. Né? Mas... como é que convence a molecada de... hoje tem, sei lá, 15, 16, 18, 20, até uns 30, a botar a cara aqui, a estar nesses espaços, porra, mas eu vou lá na Câmara Municipal. Tipo, você está entendendo que a pessoa é um rolê muito distante da realidade dela? Ele quer o quê? Beber cerveja, brincar, ir no forró, dar risada? Como é que a gente faz essa intersecção do TikTok, por exemplo? O que é TikTok? Pois é. Entendeu? Eu parei no Instagram, por exemplo. Eu parei no Instagram, não mexo com TikTok. Aí veio um moleque de 35, agora 35 anos, que é famosinho aí no forró, e ele deu uma entrevista, adivinha o que ele falou? Que o forró dança deveria estar no TikTok, porque é um mal necessário. E eu concordo com ele, para falar a verdade. Só que a gente não sabe como é que faz na prática isso. Então, eu acho que ajuda aí, sei lá. Como com o pessoal do audiovisual, né? Talvez. Então, mas eu estou pensando aqui na nossa comunidade mesmo do forró, da cidade de São Paulo e arredores, etc., assim, coisas práticas no edital, não sei, usar até outros editais. Que pessoal que vai fazer edital, esse ano já foi, mas para o ano que vem, que faça edital, sei lá, como é que pega a molecada e faz eles começarem a entrar nesse rolê junto com a gente? Porque a gente está ficando velho, galera. Não sei vocês, eu já estou... As forças não é as mesmas, tá ligado? Então, tem que ter sangue novo mesmo, e tem que conversar com essa meninada, porque senão... todo mundo tendo filho, vendo no avô aí, tá? Estou sabendo. Ok, é isso. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer. É a primeira vez que eu me junto a vocês, ao grupo do Forró como Patrimônio Cultural. Estou muito feliz. Eu justamente ia comentar sobre a questão do sangue novo, de divulgar. Gente, não tem outro caminho. A gente precisa envolver a juventude. A gente precisa entrar dentro da periferia e levar o forró de volta para aquela turminha que está indo para o funk. A gente precisa entrar
naquele ambiente e mostrar a beleza do forró, a dança, a cultura, o teatro e todas as outras vertentes que a gente tem aí no forró. E galgar, além da verba pública, né, que a gente trabalha aqui com fomento ao forró, que pela primeira vez inscrevi o Flavinho Lima, no qual nós trabalhamos em conjunto, mas a gente precisa ir além com conhecimento. E essa busca de conhecimento é o que vai transformar essa comunidade aqui. Então, a gente precisa se renovar, inovar, perder os preconceitos, reaprender e seguir em frente. Né? Se precisa aprender a mexer no TikTok, vamos aprender, vamos trazer sangue novo, vamos entrar na periferia, vamos trazer os jovens. Né? Porque eu não sei se vocês perceberam, a juventude hoje, falta o propósito. E como a gente constrói esse propósito na vida das pessoas? Como a gente devolve o desejo de dançar, o desejo de viver, o desejo de estar junto? Porque a gente passou por um período muito difícil de pandemia. E é conhecimento, união. Né? A gente precisa atuar dentro das casas de cultura, periféricas também. Né? Hoje, eu visito casas de cultura nas periferias de São Paulo. Eu vou na capoeira, eu vou na dança, eu vou no funk, eu vou em tudo quanto é canto. E o pessoal me pergunta, mas o jovem vem aqui, ele não faz de coração. Mas por que não faz de coração? Porque falta o conhecimento para si. Porque a gente, quando conhece, a gente ama. A gente só fala daquilo que a gente entende, com segurança. Né? E hoje, estar aqui, para mim, é um privilégio. Eu estou muito feliz de me reunir com vocês. Eu vou aprender muito com vocês. E vocês podem contar comigo. Eu estou nas redes sociais como Dani Diamante. Estou começando agora, mas eu tenho muito sangue no olho. E eu acho que eu achei a minha casa. É isso. Obrigada, gente. Eu queria comentar um pouquinho sobre as duas falas. Eu acho que um grande buraco aí para toda forrozeira, forrozeiro, e também aqui para o movimento do Forró Patrimônio, é encontrar formas de divulgar o nosso trabalho. Muita gente, a gente fala, mas não estava sabendo, está nas redes sociais, mas não chega a informação. Então, eu acho que a gente entender desse mundo digital e buscar formações para isso vai ser primordial para a gente avançar, não só no trabalho pessoal de cada um, mas também no trabalho aqui do Forró Patrimônio, né? E ter gente jovem, realmente adolescente, bem jovem, bem antes dos 20, eu acho que é importante realmente. E como é que a gente consegue conquistar essas pessoas? Isso já está no plano de salvaguarda, que o forró está na educação básica, a implementação do forró nas EMIAs, no plano PIA, nas universidades. Então, isso já está lá no plano de salvaguarda. Tá? Já é uma demanda do primeiro fórum e que a gente vem conversando nesses últimos 5 anos, como formar público. A gente está, desde que o bebê nasce, falando de forró, que forró é a nossa cultura, que é a joia da cultura brasileira, que está aí no mundo inteiro levando um Brasil harmonioso para fora, um Brasil pacífico, um Brasil maravilhoso. Né? Então, acho que essa é uma fala bem importante da gente lembrar. Ainda não apareceu esses processos. Eu não estou falando dos processos para dizer, olha, nós já temos uma solução disso. Não, calma. A gente está trabalhando e agora nós temos uma ponte com o Centro Paula Souza, que foi essas amarrações institucionais para nós é muito importante. Né? Então, agora o Forró é Patrimônio. Agora, a gente tem a desculpa de entrar na educação, mas como vamos fazer isso? Porque a comunidade do forró, são poucos os professores, e são poucos, menos ainda, aquelas pessoas que estão ligadas à sala de aula.
Então, a gente precisa... De novo, é um processo, né? A gente agora já abriu a porta para a educação aqui no Estado, fazendo essa ponte entre IFAM e Centro Paula Souza. Amanhã, de novo, né? Amanhã, não é que eu estou fazendo propaganda de amanhã, mas é que amanhã tem muitas mesas que tem a ver com isso. E aí nós temos alguns mestres que estão na sala de aula e estão falando de forró na sala de aula, mas são poucos. Então, como é que a gente, com poucas pessoas, chega no chão, né, no espaço de ensino? A gente precisa dos agentes multiplicadores. Quem são os agentes multiplicadores? Os próprios professores. Então, a gente precisa criar formas, métodos, para eles usarem em sala de aula. Nós temos... Salatiel, me corrija se eu estiver falando algum número errado. Mas nós temos 200 mil, até onde eu vi, tá? São 200 mil escolas públicas espalhadas pelo país. Nós estamos falando de quantos turnos e quantas turmas. A gente precisa acessar os professores, criar formas, métodos, para que os professores do ensino fundamental, médio, faculdade, para que eles tenham formas de chegar com o forró para essas crianças, nas várias matérias que eles ensinam. Através do forró, a gente pode ensinar história, através do forró dança, a gente pode ensinar matemática, a gente pode ensinar português através do cordel, que é a matriz literária do forró. Então, gente, a educação é o caminho, é esse caminho. Só que a gente precisa preparar esse material para que os professores levem para a sala de aula. E isso vai começar a acontecer ano que vem. Então, a gente quer chamar as pessoas que são dessa área para estar construindo esse método, esse material pedagógico, para levar através do Centro Paula Souza. Por que eu falo Centro Paula Souza? Porque nós estamos no estado de São Paulo. Vocês conhecem, já ouviram falar do Centro Paula Souza? Quantas escolas tem o Centro Paula Souza? Quantas escolas, quantas unidades de ensino o Centro Paula Souza administra? Nós temos as ETECs, que são as escolas profissionalizantes, e as FATECs. Mas também, aliás, nós estamos na FATEC aqui não por acaso, é porque essa ponte já está começando a funcionar. Só de ETECs são quase 250 espalhadas pelo estado inteiro. E, afora isso, o Centro Paula Souza coordena a educação continuada dos professores do ensino fundamental. Então, através disso, a gente pode chegar a ter uma rede absurda de multiplicadores dessas informações que a gente precisa passar. Lá discutindo com eles. Eu já falei com várias pessoas que eu acho que para a gente chegar no TikTok e nessa galera, a gente também vai ter que quebrar as barreiras e mudar um pouco a linguagem, pessoal. Porque o mundo hoje fala de seca mundial e não de cacto no Nordeste. A gente briga por cultura de paz, a gente está em guerra em tudo quanto é canto. A gente aparece com lampião, com um fuzil. Tá? Essas pessoas também vêm no fundo de casa. São coisas que a gente tem que manter a memória, mas mudar um pouco a linguagem. Senão, a gente não traz esse jovem. É uma das coisas. Um exemplo para a gente é o hip-hop. O que é o hip-hop, em sua tese, no caso musical? É rima. Quer dizer, e a gente tem aqui um rimador, um cordelista, o mestre, enfim, a gente tem um monte, a gente não consegue dialogar ainda com esse povo. Então, talvez, para chegar nessas escolas, é legal que a gente dê um chamado up, né? Eu adoro agora em inglês falar up.
e a gente consiga mudar essa linguagenzinha aí da galera, tá? Para chegar nessa galera. É isso. Vou passar para ela e para a dona Joana. A gente só tem 5 minutos, tá bom? Vou pedir para vocês, se puderem, só ser mais sucintos, porque a gente tem só 5 minutos. Obrigada. Gente, amanhã vai ter o triângulo, tá? Com timer. É uma boa. Eu tinha alguns complementos, mas já que a gente só tem 5 minutos, eu cedo meu tempo na Joana, né, dona Joana? Eu vou falar amanhã, eu vou falar a vida inteira. A minha pergunta foi voltando à história das leis. Aqui está sendo usado lei de incentivo estadual. É bom provocar. Porque a gente lá na Paraíba brigamos, fomos. Não foi o forró, não, foi a cultura toda, a cultura popular. Cadê o incentivo estadual? Verba tem na indústria, no comércio, em todo canto. E o governo não abria. E esse ano ele abriu. De tanto que a gente brigou, que ele abriu. Ele abriu o edital, abriu agora incentivos e os artistas estão aproveitando. Então, acho bom também dar umas cutucadas no governo, porque tem muita coisa que pode ser feita e a gente pode aproveitar. Então, isso é uma deixa. Ela abriu para... E tem mais um? Tem o Rodrigo, né? Rodrigo quer falar? Rapidinho. Boa noite, meu nome é Rodrigo, acho que algumas pessoas já me conhecem aqui. Eu estarei na mesa às 5 da manhã, né, nas discussões. Eu quero fazer um pouco da fala do colega aqui. Ele mencionou, né, o hip-hop traz uma mensagem que pode ser útil para a gente aqui nesse momento. O movimento do hip-hop começou na cidade de Nova York quando houve um corte de verbas muito grande na área da cultura. E aí as escolas passaram a não ter dinheiro para custear os instrumentos musicais e os cursos de iniciação musical para os jovens. E aí os jovens foram obrigados a travar a luta da cultura com o que eles tinham, que era o quê? O rádio, né? Houve aquela revolução dos microsystems, né? Aqueles rádios pequenos, eles começaram a trazer aqueles paredões de som e com as músicas trabalhando com elementos que eles tinham em mãos, eles conseguiram montar músicas só com a letra, né? E pegando a instrumentação de outras músicas e sampleando, pegando amostras, isso tudo, né? Então, realmente, acho que serve como exemplo para a gente, porque, embora nós estejamos numa fase inicial de um processo cultural que provavelmente os frutos vão estar cada vez estão distantes ainda da gente, da nossa realidade, e nós temos poucos meios para alcançar uma quantidade grande de gente, para conseguir o impacto que a gente deseja, mas eu acho que o passado mostra que é possível, né, com os meios que a gente tem, chegar onde a gente quer. Então, acho que é importante trazer isso aqui, né? Havendo criatividade, boa vontade, interesse e empenho, a gente consegue gerar esse impacto todo que a gente espera na sociedade para levar o forró para o patamar em que ele merece estar. É isso aí. Hoje, aqui na cidade de São Paulo, dentro do circuito desse forró urbano, já existe uma ligação muito forte do forró com o skate, com o grafite, com o funk. A gente não tem o jeito de se vestir, a gente não veste sandália de couro para ir para o forró, né? A gente veste calça jeans, tênis. Então, tudo isso vem se transformando através dos tempos, e eu acho que essa ligação já é muito forte. Inclusive, eu e o Evandro, a gente tem uma pesquisa com relação a isso, toda a vestimenta e esse intercâmbio do forró com a cultura de rua mesmo.
porque a atual urbanização do forró tem muito a ver com isso, com a cultura de rua das cidades cosmopolitas, que são muito parecidas em qualquer lugar do mundo. Então, esse diálogo já está sendo feito, né? Por aí. Bom, é isso, gente. Gratidão por terem ficado até agora. Essa partilha é sempre muito rica e ela amanhã vai se aprofundar bastante. E depois de todas as provocações dessas mesas de amanhã, eu gostaria da gente se encontrar, né, para sedimentar essas informações todas e planejar o que queremos para o ano que vem, né? No sentido de que já temos o plano de estamos implementando esse plano, mas com as informações que vocês vão adquirir amanhã, os debates de amanhã, eu tenho certeza que o ano que vem, que nós já estamos quase em novembro, né? A gente vai ter muita coisa boa para a gente construir junto, já todo mundo mais alinhado, mais no mesmo patamar de conhecimento em relação a tudo isso que a gente precisa saber para poder fazer acontecer. Então, espero vocês amanhã. Gratidão por hoje. E bom descanso a todos.